Às vezes, a gente olha para o próprio país e sente que tudo é difícil demais, que falta organização, respeito, segurança e até o simples direito de viver com leveza. E é justamente nessas horas que conhecer outros lugares abre a nossa cabeça, porque mostra que existem países onde as coisas realmente funcionam, onde liberdade e responsabilidade caminham juntas e onde as pessoas aprenderam a criar uma vida mais simples, bonita e humana. Hoje eu quero te levar para um desses lugares, para que você veja com seus próprios olhos como é possível viver de outro jeito e, quem sabe, encontrar novas respostas para aquilo que parece complicado na sua rotina. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a refletir e aprender mais sobre o mundo, considere se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Vamos começar essa viagem juntos. Quando a gente fala Holanda, parece que estamos falando do país inteiro, mas na verdade, esse é só o nome de duas partes dele. O nome verdadeiro é Países Baixos, e isso já diz muito sobre o lugar, porque grande parte do território fica tão baixinho que está até abaixo do nível do mar. Imagine morar em um lugar onde, se não existissem diques e canais enormes, a água simplesmente invadiria tudo. Eles precisaram aprender desde cedo a conversar com o mar, como se dissessem: você fica aí, que eu fico aqui. E essa relação entre pessoas e água acabou moldando não só a geografia, mas também o jeito de viver. Os Países Baixos ficam no noroeste da Europa, pertinho da Bélgica e da Alemanha, como se fosse um pedacinho escondido entre esses dois vizinhos. Apesar de pequeno, é um país que chama a atenção por suas cidades organizadas, por suas paisagens planas e por essa mistura curiosa entre terra e água. E é justamente por causa desse cenário que tanta coisa diferente começou a surgir ali, desde sistemas de proteção até cidades que parecem flutuar. É fácil entender por que esse detalhe do nome e da localização importa tanto quando pensamos no que vem a seguir. Afinal, ao observar essa ligação forte com a água e com a forma como as cidades nasceram, começamos a perceber por que lugares como Amsterdã se tornaram tão únicos e cheios de histórias. Quando você chega em Amsterdã, parece que a cidade resolveu brincar de fazer caminhos com água. São tantos canais cortando as ruas que, de longe, parecem linhas desenhadas por alguém muito caprichoso. As pontes ligam uma parte à outra como se fossem pequenos abraços, e os barcos passam devagar, como se estivessem desfilando para quem observa da calçada. É por isso que muita gente chama Amsterdã de a Veneza do Norte, porque ela realmente parece uma cidade que flutua, sempre em movimento, mas ao mesmo tempo tranquila. Andando por lá, dá para sentir que tudo tem um ritmo próprio. As casas antigas inclinadas, as bicicletas passando rápido, os turistas curiosos olhando para todos os lados. A cidade recebe milhões de visitantes todos os anos e, mesmo assim, continua com aquele clima acolhedor, como se dissesse: venha, sente-se, aproveite. O ar é leve, as ruas são estreitas e a sensação é de que sempre existe algo interessante escondido logo na próxima esquina. E essa atmosfera aberta e descontraída não é por acaso. Amsterdã cresceu com esse espírito livre, e isso aparece não só na arquitetura ou nos canais, mas também nos lugares que se tornaram famosos no mundo inteiro, como os coffee shops, onde a cultura liberal do país se mostra com mais força. É nesse ponto que entramos no que torna a Holanda tão diferente e tão comentada. Quando você começa a caminhar pelas ruas de Amsterdã, não demora muito para perceber que ali as pessoas vivem com uma liberdade que parece fazer parte do ar. É como se a cidade tivesse decidido, há muito tempo, que cada um deveria poder ser quem é, sem medo de julgamento.
E isso aparece nos lugares mais conhecidos, como os coffee shops, onde certas coisas que em outros países são proibidas, ali são permitidas e até regulamentadas. Entrar em um desses lugares é quase como abrir uma porta para outra forma de enxergar o mundo, uma forma mais tranquila e menos cheia de regras. Logo depois, se você seguir caminhando, acaba chegando no bairro da Luz Vermelha, que é um dos pontos mais famosos de toda a cidade. As luzes vermelhas nas janelas chamam a atenção, mas o que realmente impressiona é como tudo funciona de maneira organizada e respeitosa. As pessoas trabalham ali de forma legalizada, com proteção e regras claras, algo que para muitos visitantes parece até difícil de imaginar. E ao redor de tudo isso existem museus curiosos, bares diferentes e ruas cheias de turistas que só querem entender como um lugar assim pode existir. Essa combinação de liberdade, respeito e organização faz Amsterdã parecer uma cidade que vive no limite entre o tradicional e o totalmente moderno. E talvez seja justamente essa mistura que torna o país tão interessante em outras áreas também, como no jeito de se locomover ou até mesmo de lidar com a natureza. E é aí que a história nos leva para um detalhe muito especial sobre a Holanda: o amor pelas bicicletas e as construções que desafiam o mar. Quando você chega à Holanda, parece que todo mundo combinou de usar bicicleta no mesmo dia e nunca mais voltou atrás. As ruas têm caminhos só para elas, as cidades são planejadas para que tudo fique perto e fácil, e até quem está começando se sente seguro para pedalar. É engraçado pensar que existe mais bicicleta do que gente, mas quando você vê aquela multidão colorida se movendo ao mesmo tempo, entende por quê. É como se o país inteiro tivesse escolhido um jeito simples e saudável de viver, deixando o trânsito leve e o ar mais limpo. Mas a história da Holanda com suas invenções não para aí. Os moinhos de vento, que parecem saídos de um livro antigo, não foram construídos só porque são bonitos. Eles ajudaram a controlar enchentes, secar terras e tornar o solo fértil, permitindo que cidades inteiras crescessem onde antes só havia água. Eles são como guardiões gigantes que, por séculos, trabalharam junto com o povo para transformar o impossível em realidade. E para completar, existe algo ainda mais impressionante: as enormes barreiras que seguram o mar, como a Oosterschelde. Essas estruturas colossais abrem e fecham de acordo com o clima, protegendo o país de tempestades e inundações. Ver tudo isso funcionando faz a gente perceber que a Holanda não apenas convive com a água, mas conversa com ela, negocia com ela e, de certa forma, até a ensina a respeitar seus limites. E toda essa relação especial com a natureza também aparece nas festas, tradições e costumes que dão cor à vida holandesa. Quando chega uma data importante na Holanda, parece que o país inteiro desperta ao mesmo tempo, como se alguém tivesse acendido uma grande luz laranja no mapa. Durante o Dia do Rei, por exemplo, as ruas ficam cheias de gente usando roupas dessa cor. Barcos decorados passeiam pelos canais e música ecoa por todos os lados. É como se cada pessoa quisesse mostrar o quanto gosta de fazer parte daquela história. Já no Dia da Liberdade, o clima muda um pouco, ficando mais reflexivo, mas ainda assim cheio de alegria. As pessoas celebram a paz, a união e o fato de terem superado um dos momentos mais difíceis da sua história. No sul do país, o carnaval transforma tudo em uma espécie de mundo mágico. As cidades se enchem de carros alegóricos enormes, fantasias coloridas e pessoas que parecem ter decidido, só por aquele período, que a vida deve ser leve e divertida. Crianças e adultos dançam pelas ruas e por onde você olha existe alguém sorrindo, cantando ou pulando. É uma festa que não se importa com o frio, com a chuva ou com o vento. Ela simplesmente acontece porque faz parte da alma do lugar.
E quando a primavera chega, a Holanda muda completamente de aparência. As tulipas começam a florescer, formando campos tão grandes e coloridos que parecem pinturas vivas. Em lugares como Keukenhof, milhões delas se abrem ao mesmo tempo, criando um espetáculo que atrai visitantes do mundo inteiro. É como se a natureza decidisse mostrar de forma silenciosa que ali também existe festa, beleza e tradição. E essas mesmas características ajudam a entender o jeito do povo holandês e algumas de suas peculiaridades mais curiosas. Quando você observa o povo holandês pelas ruas, logo percebe algo curioso. Parece que todo mundo resolveu crescer um pouco mais do que o normal. Homens e mulheres são, em média, alguns dos mais altos do mundo. E isso dá à população uma presença marcante, quase como se estivessem sempre um passo acima do que esperamos. Mas, além da altura, existe uma diversidade enorme de pessoas, cores de cabelo, sotaques e estilos. Porque os Países Baixos sempre foram um lugar de encontros, misturas e novas ideias chegando de todos os lados. E embora muita gente pense que Amsterdã é o centro de tudo, quando o assunto é governo, é a cidade de Haia que assume o papel principal. Lá ficam o parlamento, os prédios onde o rei trabalha e até o Palácio da Paz, onde funciona a Corte Internacional de Justiça. Caminhar por Haia dá a sensação de estar em um lugar onde decisões importantes do mundo todo podem surgir a qualquer momento, como se a cidade tivesse um peso silencioso que a acompanha em cada esquina. No fim do ano, outra tradição chama a atenção de quem está acostumado com histórias de Papai Noel. Na Holanda, a grande festa acontece antes, no dia 5 de dezembro, quando São Nicolau chega para visitar as crianças. Ele não vem do Polo Norte, mas da Espanha, e sua história mistura carinho e disciplina de um jeito bem diferente do que estamos acostumados. Essas particularidades revelam como o país combina modernidade com costumes antigos, formando um conjunto único que continua na maneira como eles cuidam dos animais e celebram seus sabores. Quando falamos sobre como a Holanda trata os animais, parece que estamos descrevendo um lugar que decidiu de verdade fazer diferente. Lá não existem cães abandonados nas ruas, algo que parece quase impossível para quem vive em países onde isso é comum. Isso aconteceu porque o governo criou leis muito rígidas contra o abandono, lançou campanhas de conscientização e investiu em castração para evitar que mais animais acabassem sem lar. Quem decide comprar um cachorro de raça paga taxas altas em dólares, o que incentiva a adoção e, ao mesmo tempo, ajuda a proteger os que já estão nos abrigos. É uma escolha coletiva que mostra respeito, responsabilidade e carinho pelos animais. E se existe um jeito de conhecer um país, esse jeito é provar a comida. A culinária holandesa mistura simplicidade e sabor de um jeito que abraça quem experimenta. Em dias frios, muita gente recorre ao stampot, um prato com purê de batata e legumes que parece um abraço quente no prato. Nos bares, é comum ver pessoas compartilhando bitterballen, bolinhas crocantes com recheios cremosos que desaparecem da mesa em segundos. E nos cafés, o famoso stroopwafel faz parte do ritual de colocar o waffle bem em cima da xícara quente para o caramelo amolecer e liberar um aroma doce no ar. Nas feiras de rua, o kibbeling, pedaços de peixe empanados e crocantes, conquista qualquer um que passe por perto. Com esses sabores, costumes e escolhas, a Holanda se revela como um país que não apenas surpreende, mas também inspira. Um lugar onde tradição e modernidade vivem lado a lado, onde a liberdade encontra responsabilidade e onde cada detalhe, desde uma bicicleta até um stroopwafel, conta um pedaço da história.